Bom dia pessoal, meu nome é Pablo Costa, eu sou formando do curso de Ciência da Computação daqui do Unifax. Vou apresentar para vocês o meu trabalho final de graduação com o título Jogos Móveis Locativos, o projeto de um jogo baseado em localização. Eu tenho aqui a minha banca, o professor, orientador, automatista, que é o professor residente, o professor Edson Reis, e tenho um convidado externo, que é o Rafael Miranda, que ele é analista de sistemas do Centro e palestrante do grupo Linguagem. Bom, o cronograma da apresentação, eu vou introduzir o trabalho para vocês e falar o objetivo do trabalho. Vou falar sobre computação móvel, computação ubíqua e jogos móveis locativos. Vou falar sobre o projeto do meu jogo, o jogo Terrarum, que é um jogo móvel locativo para esse trabalho. Falar sobre a narrativa deles, arquiteturas e tecnologias utilizadas, do processo de desenvolvimento, os pontos observados durante o desenvolvimento da aplicação e as telas do jogo no final. E, por fim, eu vou fazer uma pequena conclusão e mostrar os trabalhos futuros que ainda poderão ser feitos no jogo. Bom, os computadores e videogames, né, os consoles de videogame, os desenvolvedores de jogos procuram sempre desenvolver jogos realistas, ou seja, jogos que se aproximam mais da realidade possível. Os dispositivos móveis também estão em constante ascensão, ou seja, todo mundo está aderindo a usar celular, a usar smartphone. Porém, os dispositivos móveis eles não têm a capacidade de processamento, né, que um jogo realista demanda. Em compensação, há outros fatores sendo explorados pelos desenvolvedores de jogos móveis, que são fatores próprios do dispositivo móvel, como por exemplo a mobilidade, o uso de sensor do dispositivo móvel. E nesse projeto eu vou desenvolver um jogo que utiliza os sensores do celular e consegue utilizar a posição geográfica do jogador dentro do jogo. No caso, a posição geográfica ela passa a ser um fator de tomar decisões na narrativa do jogo. Bom, a computação móvel, o objetivo dela é justamente permitir que o usuário carregue e transporte o seu recurso computacional, o seu computador, para qualquer lugar, de forma ágil e segura, de forma que ele pode utilizar ele em qualquer lugar. Eu tenho a característica da mobilidade. A mobilidade presente na computação móvel, nesse contexto, é a capacidade dos dispositivos permanecer em funcionamento e trocando informações, seja enviando, seja transmitindo informações independente da sua movimentação, ou seja, eu posso movimentar e permanecer em funcionamento e trocando informações. Então, por exemplo, a figura de um homem utilizando um tablet em um ônibus, né, que está em constante movimento, mas ele não deixa de ter o seu dispositivo funcional. E a mobilidade ela é garantida através de 4 características, que é a portabilidade, usabilidade, funcionalidade e a conectividade. A portabilidade trata justamente da facilidade de movimentação e da possibilidade de movimentação daquele dispositivo. A usabilidade trata da autoadaptação que aquele dispositivo tem para os usuários. Por exemplo, um dispositivo que funciona da mesma forma em usuários com dedos pequenos e dedos grandes. Independente do tamanho do dedo dele, ele vai responder da mesma forma, de forma homogênea em qualquer utilização. A funcionalidade, a característica da funcionalidade, ela trata das aplicações de celular, que são as aplicações dependentes e independentes. Dependentes são as que dependem do usuário, como por exemplo o jogo. O jogo depende que o usuário controle o jogo. A independentes são funcionalidades, aplicações que não dependem do usuário, como por exemplo o sistema operacional, relógio, calendário, que funcionam independente da ação do usuário. E por fim, a conectividade trata justamente do poder de conexão sem fio, no caso wireless, que o dispositivo tem, ou seja, ele consegue transmitir e fornecer informação e obter informação sem a necessidade de conexões físicas. Os dispositivos móveis atuais, né, que estão, no caso, em crescimento no mercado constante, são os notebooks, celulares, smartphones e tablets. Há também os mais antigos, como pagers e PDAs, que estão caindo em desuso, né, e eles estão tomando, né, conta do mercado. E um fator que também possibilitou a computação móvel foi a Cloud Computing. Cloud Computing, que é a computação na nuvem, ela é um paradigma de armazenamento de informação, ou seja, o dado ele não está mais local no celular, no aparelho, no dispositivo móvel. Ele está na internet, através de serviços que empresas prestam, que são serviços de nuvem. Idealmente, esse dado ele sempre vai estar disponível e nunca será perdido. Ele vai estar disponível em qualquer lugar, a qualquer momento que o usuário solicite. Agora, tratando da computação ubíqua, a computação ubíqua trata da onipresença da computação, enquanto que a computação móvel trata da mobilidade, que é o deslocamento. Ubiquidade significa onipresença. A computação móvel ela deu origem à computação ubíqua. Como? Através de 2 fatores, que foi a miniaturização dos dispositivos, ou seja, através da nanotecnologia, de pesquisas
na área de arquitetura de computadores, a gente conseguiu diminuir nossos dispositivos, enquanto que a capacidade de armazenamento, de processamento se mantiveram estáveis ou até aumentaram. E aí, quanto menor o dispositivo, isso é um fator para a ubiquidade na computação. E também a conectividade sem fio, ou seja, eu tenho a transmissão de informação sem fio. Eu posso transmitir e receber a informação sem necessidade de conexões físicas, como eu já falei. Esses dois fatores contribuíram para o surgimento da computação ubíqua. E a computação ubíqua, já que tratando de presença, essa onipresença ela tem três características. Ela é incorporada, ela é imperceptível e é pervasiva. Pervasiva significa penetrante. Por que incorporada? A partir de agora, computadores eles não seriam mais aquele modelo, né, de computador, gabinete, teclado, mouse, que a gente conhece, né? O computador agora seria qualquer item, qualquer utensílio doméstico, qualquer objeto que tem um recurso computacional incorporado nele, acoplado nele. Então, a partir do momento que a gente consegue acoplar recurso computacional, processamento, capacidade de interação com o usuário, armazenamento dentro do objeto, ela se torna imperceptível. E uma vez que ela está incorporada imperceptível, eu consigo entrar em ambientes com ela despercebidamente, ou seja, ela consegue penetrar naquele ambiente. Por exemplo, eu tenho ali uma caneta, com a caneta tem uma câmera. Se eu colocar a caneta aqui no bolso e entrar filmando esse ambiente aqui, essa sala, a tecnologia está acoplada à câmera, está incorporada, é imperceptível e eu consigo penetrar sem que as pessoas percebam que ela está ali. E o Weiser, o pai da computação, ele fez duas citações aqui com relação ao surgimento da computação ubíqua. Quando ele definiu a computação ubíqua, ele previu dois momentos. Essas duas citações aqui. Uma pessoa, muitos computadores, ou seja, a gente não, como já falei, a gente não ia mais ter essa visão do computador da forma que a gente pensa que ele que é só gabinete, teclado, mouse ou então notebook. Tudo agora seria computador por ter recurso computacional. E os computadores desapareceriam, graças à monitorização dos dispositivos e da imperceptibilidade que a gente vai ter de não conseguir diferenciar o que é um computador ou não, eles desapareceriam. Agora que eu falo sobre contexto, né, porque eu falo agora de contexto ao longo da apresentação inteira, o que é o contexto? O contexto é uma reunião de circunstâncias físicas relevante para um sistema. Por exemplo, eu tenho um dispositivo móvel, meu celular, por exemplo, que ao entrar aqui na sala, ao ele ser inserido aqui na sala, ele consegue reconhecer o contexto, ele consegue reconhecer a sala, consegue reconhecer que tem presença de pessoas aqui na sala, ele consegue reconhecer a luminosidade, a temperatura, ou seja, todos esses fatores, essas circunstâncias físicas são contexto. E uma computação com reconhecimento de contexto é justamente a computação que consegue reconhecer os fatores externos a ela. Ou seja, eu tenho um dispositivo eletrônico que consegue reconhecer tudo ao seu redor. Essa é a computação com reconhecimento de contexto. E esse reconhecimento de contexto, ela foi favorecida através de sensores. Os sensores são de localização, velocidade de orientação, como por exemplo o GPS, que é o de posicionamento global, o acelerômetro, que é o de velocidade, o giroscópio, que através de um plano cartesiano de 3 eixos, ele consegue ver a movimentação em 360 graus de algum objeto, e o magnetômetro, que ele consegue buscar o sul magnético, que é o mesmo que o norte geográfico, e ele funciona como uma bússola no dispositivo. Eu tenho de condições do ambiente, que é o termômetro, câmera e microfone. O termômetro ele capta a temperatura, a câmera capta a imagem, no caso visual, e o microfone capta som. E por fim, eu tenho os sensores de presença, sensores RFID, que é o Radio Frequency Identification, ou identificação por radiofrequência, através de ondas emitidas que se chocam com corpos e elas retornam. Ele consegue fazer o mapeamento do local e dizer se tem algum objeto, por exemplo, na frente dele ou ao redor dele. E o sensor de infravermelho, que consegue captar as ondas térmicas emitidas através de corpos. Bom, já que a gente vai utilizar posicionamento global no nosso jogo, eu vou falar então do GPS, vou aprofundar aqui no GPS. O GPS é o sistema mais popular do mundo, é um sistema americano. Ou seja, há outros sistemas, há o GLONASS, que é o sistema russo, há o Galileu, que é o sistema europeu, mas a gente vai utilizar o GPS. Por quê? Porque ele é mais usado, porque ele já está integrado na maioria dos nossos dispositivos. É um sistema aberto, a gente pode utilizar ele nos nossos dispositivos, né? De forma que a gente não precisa adquirir nenhum software específico. Ele tem um porém, né, que ele é limitado em ambientes fechados, ou seja, ele funciona plenamente em ambientes abertos, né, céu aberto. Em ambientes fechados ele tem uma queda drástica do sinal. Ele funciona através de 24 satélites na Terra, orbitando pela Terra. E como é que a gente consegue obter os valores de latitude, longitude e altitude
de onde a gente está. Através de uma equação que leva a sincronia entre os satélites, o tempo de recebimento e envio da mensagem, né, de posicionamento e da angulação do sinal, ele consegue formar, através dessa equação, a latitude, longitude e altitude com uma margem de erro de até 10 metros. E agora, falando dos jogos móveis locativos, que é o tema central do trabalho, né, em que jogos móveis são jogos que rodam em dispositivos móveis. E locatividade significa localização ativa e presente. Os jogos móveis locativos são jogos em que a posição geográfica do jogador está inserida na trama do jogo. Ou seja, eu consigo agora fazer com que o jogo aproveite a posição geográfica real do jogador e aplique na narrativa dele. E o jogo móvel locativo, ele é um dos tipos dos jogos ubíquos, né, que existem vários tipos. O jogo móvel locativo é um deles. E o jogo ubíquo é o jogo que justamente consegue agregar contexto ao jogo. Ou seja, há uma comunicação entre o mundo real e o mundo virtual autônoma, independente da ação do jogador. O jogador está jogando o joguinho dele, mas o jogo está a todo tempo se comunicando através de sensores com o mundo externo. Ou seja, ele consegue trazer informação do mundo externo para o mundo virtual. E a posição geográfica obtida pelo jogo móvel locativo, ela pode ser feita de duas formas. Eu tenho a posição absoluta e a posição relativa. A posição absoluta, ele apenas busca uma vez aquela posição e utiliza ela ao decorrer do jogo. Se ele precisar novamente, ele busca aquela localização novamente e atualiza. Já a posição relativa, ela se mantém buscando a todo momento e eu consigo traçar o movimento do jogador através da busca constante da posição geográfica, ou seja, a movimentação do personagem, do jogador no mundo real é uma ação no jogo, é uma ação de movimentação no jogo. Bom, os jogos móveis locativos, né, ele é dividido em 3 categorias. Tem os jogos baseados em localização, que são apenas os jogos que utilizam a localização na sua narrativa. Eu tenho um jogo de realidade mista, em que, por exemplo, eu tenho um dispositivo eletrônico aqui, eu tenho um celular aqui na minha mão. Aqui no meu celular está mostrando um mapa. Nesse mapa eu tenho itens aqui, eu tenho, por exemplo, uma moeda. Se eu for me movimentar no mundo real até aquela posição geográfica em que a moeda se encontra no mapa, eu não vou ver a olho nu aquela moeda, mas no celular, no dispositivo, eu consigo visualizar. E o jogo consegue captar a informação de que eu estou naquele lugar e consigo então pegar aquela moeda virtualmente. Isso é um jogo de realidade mista. O jogo de realidade aumentada é um pouco diferente. Através do meu celular, eu reconheço o contexto de algum lugar, eu consigo trazer esse contexto para o jogo. Digamos que eu vou para algum lugar e tiro uma foto daquele lugar, eu consegui reconhecer o contexto através da câmera, e eu consigo, através do software no meu celular ou no meu dispositivo eletrônico, fazer o reconhecimento daquele ambiente e transformar aquilo em mundo virtual. Ou seja, é um caminho oposto ao jogo de realidade mista. O jogo de realidade mista tem uma camada real sobre o mundo virtual, e no jogo de realidade aumentada eu tenho uma camada ao contrário. No jogo de realidade mista eu tenho uma camada do mundo real no mundo virtual, ao contrário. Do mundo virtual no mundo real, e no jogo de realidade aumentada eu tenho uma camada do mundo real no mundo virtual. Para finalizar sobre os jogos móveis locativos, eu tenho aqui as narrativas emergentes, que são as narrativas mais propensas a sucesso em um jogo móvel locativo. Essa narrativa ela deve conter esse script. O que é o script? O script é o conjunto de todas as ações, falas, cenários, personagens, comandos, tomada de decisões, tudo do jogo está no script. Esse script ele deve conter elementos que remetam à localização geográfica. Como, por exemplo, jogos que envolvam contexto histórico, contexto geográfico, movimentação, exploração. Então, tudo que envolva isso, ele deve estar na narrativa emergente de um jogo móvel locativo. E o problema na questão do jogo móvel locativo é a movimentação livre do jogador. Ele pode ir literalmente para onde ele bem quiser. Se eu posso definir que ele vai para tal lugar, ele vai para tal lugar. Caso ele esteja imerso no jogo, né, a ponto dele realmente querer cumprir o objetivo do jogo e ir até lá. Eu posso enviar ele a locais perigosos. Ou então ele pode ir autonomamente até locais perigosos para cumprir alguma coisa que ele queira, para ele explorar, para ele, digamos que o jogo ele some informações de lugares que ele vai. Então ele vai para todos os lugares possíveis para poder, sei lá, ganhar alguma pontuação no jogo. Então essa ida a locais qualquer, isso pode ser um problema de segurança, né, à integridade do jogador. E não tenho como, através do dispositivo móvel, impedir que ele vá. Posso até dar um aviso para ele, não vá nesse lugar é perigoso, mas não há nada que prenda ele, que segure ele, para ele não ir a um local, né, qualquer. E agora falando do meu jogo chama-se Jogo Ferraro.
Terharu, eu obtive esse nome através desse mapa datado de 1670. Esse mapa significa Orbis Terrarum, que é o globo terrestre. E eu capturei, né, o nome Terharu, em latim, significa terra, através desse mapa. Bom, o jogo ele possui essa narrativa. Ele é um jogo de batalhas épicas de civilizações, ou seja, cada jogador ele tem uma civilização e elas vão se... vai haver batalhas entre elas. É um jogo de estratégia porque eu programo o meu ataque, eu faço meu... eu faço a estratégia de um ataque para ser um ataque bem sucedido. Ele é um jogo multiplayer, por quê? Porque ele é um jogo de vários jogadores. Ele tem abordagem MMO, que significa Massively Multiplayer Online, ou seja, ele é um jogo de jogadores em massa. E esse jogo ele tem um cenário em que as pessoas visitam aquele cenário a todo momento, sem necessidade de haver ou não batalhas ou configurações de times. Ele é um jogo baseado em localização em realidade mista. Por quê? Baseado em localização porque eu utilizo a posição geográfica. Realidade mista porque na tela do meu dispositivo eletrônico ele vai aparecer as civilizações. Mas se eu for naquele determinado lugar, não vai ter uma civilização ali, né, montada, mas ele vai aparecer na tela do meu celular. E eu utilizo a posição geográfica absoluta, ou seja, eu não capturo a movimentação do personagem, eu apenas pego a posição que ele está e aplico na trama do jogo. Bom, o jogo é para ver imersão. E o que é imersão? Imersão é o jogador ele tá profundamente dentro do jogo a ponto dele sair do mundo, esquecer o mundo real para ficar apenas no mundo virtual, ou seja, ele está ali dentro do jogo praticamente. Aí para você haver imersão do jogo, do jogador, ele tem que estar gostando muito do jogo. E para isso foi decidido que haveria a inclusão de elementos históricos e geográficos no jogo, como por exemplo civilizações que já estiveram ou estão naquele país em que ele mora. Como o jogo ele vai começar no Brasil, eu fiz uma pesquisa de campo numa página na internet, algumas dezenas de pessoas responderam a pesquisa, e algumas civilizações foram cogitadas: cangaceiros, farrapos, militares, quilombolas, suburbanos, que são civilizações que existem ou já existiram em regiões do Brasil. E aí a pessoa pode se caracterizar, por exemplo, quem é do Nordeste, gosta do Nordeste, ele vai usar cangaceiros. Quem é de qualquer lugar do Brasil, mas gosta do Exército, ele vai usar militares. Então você pode haver, no caso, uma caracterização com o personagem que você, com a civilização que você mais prefere. E a civilização, ela é composta de 3 itens: recursos, personagens e edificações, que são os itens básicos da civilização, de cada civilização. Os recursos são matéria-prima, alimento e dinheiro, que são apenas valores recebidos por hora, ou seja, por hora eu recebo tanto de matéria-prima, tanto de alimento, tanto de dinheiro. Eu posso aprimorar isso aqui, esses valores, em uma edificação que eu vou falar na frente. Esses recursos eles servem para criar guerreiros, eles servem para aprimorar edificações, aprimorar os guerreiros. Os personagens, né, que são os guerreiros, tem um guerreiro com vapor, tem um guerreiro de longo alcance, são guerreiros montados, com veículos. Cada um tem um valor de ataque, um valor de defesa, um custo a ser produzido, um valor que ele pode, né, levar como saque, né, que eu vou falar mais à frente. Então são personagens em que eu posso fazer a estratégia do meu ataque, por isso que é um jogo de estratégia. Eu posso fazer a estratégia de quantos eu vou levar de cada um para fazer um ataque bem sucedido, dependendo também do objetivo do ataque. Eu tenho os tipos de edificações, que são a edifício central, que ele mostra as informações daquela civilização, mostra o relatório de ataques. Eu tenho o depósito, armazém e o banco, que armazena os meus recursos, né, matéria-prima, comida e dinheiro, respectivamente. Eu tenho um quartel, que serve para criar os guerreiros. Eu tenho uma oficina, que serve para aprimorar os meus guerreiros. E tenho muralha, que é uma edificação que ela adiciona um valor de defesa quando você recebe algum ataque. A distância entre a civilização atacante e a defensora, ela é obtida através da latitude e longitude dos dois e uma linha reta traçada entre elas, ou seja, uma distância absoluta entre elas. Os personagens eles se movimentam em km por hora, ou seja, cada personagem tem uma velocidade e eles se movimentam pelo mapa, né, em km por hora, dada a distância. É uma equação que leva ao somatório das ataques e defesas de todos os guerreiros, tanto dos atacantes e dos defensores, vai dizer quem foi o vencedor daquela batalha. E se o atacante vencer, ele vai retornar com os guerreiros que sobraram, né, caso ele tenha perdido os guerreiros na batalha. Os que sobraram vão retornar com o saque de recursos da civilização que ele atacou. O ataque ele pode ser feito da minha civilização para outra, ou seja, eu tenho a minha civilização aqui, eu tenho a defensora aqui, eu posso simplesmente mandar os meus guerreiros, assim como eu posso ativar o modo expedição. O modo expedição eu seleciono alguns guerreiros, saio
de perto da minha civilização e me movo fisicamente no mundo até a proximidade de uma determinada civilização, digamos que eu moro no centro. Então a civilização aqui na paralela. Se eu vier até próximo a ela, lá na minha base eu seleciono alguns guerreiros no modo expedição, me movo até aqui, e quando eu chegar próximo a uma civilização aqui na paralela, eu recebo um bônus no ataque, por justamente fazer valer a localização e movimentação no jogo. Ou seja, agora sim a posição geográfica influi de fato na tomada de decisão, né, que é a decisão do ataque feita por civilizações. Aqui são as arquiteturas de tecnologias usadas, com a arquitetura cliente-servidor em 3 camadas, ou seja, eu tenho uma camada que é a aplicação que acontece no celular, eu tenho uma camada que é o web service, que é o serviço de dados lá no servidor da minha aplicação, e tem a terceira camada que é o banco de dados. A primeira camada ela é um aplicativo no celular composto de páginas, né, páginas web, ou seja, uma página web encapsulada em um aplicativo. Ela é composta de HTML, CSS, né, que são linguagens utilizadas para a programação web, JavaScript. Eu tenho os plugins de jQuery Mobile, que servem para automatizar algumas coisas com relação à dinamização das páginas. Eu tenho o Google Maps API, que é uma interface que me permite utilizar os mapas do Google na aplicação. Eu tenho uma Ajax, que é uma técnica de comunicação com servidores. E quando eu vou compilar essa aplicação, eu compilo ela através do projeto Apache Cordova, que é justamente quem gera para mim essa aplicação móvel através de um site, de um projeto de um site. Ele utiliza o Node.js, que é um servidor local de aplicativos JavaScript, porque a Apache Cordova é feito de JavaScript. Ele chama o Apache Ent, que é um automatizador de compilação. O Apache Ent chama o Android SDK, que é um suíte de aplicativos para desenvolvimento de aplicações no Android. E o Android SDK ele é desenvolvido em Java, então ele utiliza a suíte de aplicativos do Java para que seja criada a aplicação. Quando a aplicação solicita informação no servidor, ele solicita dados, é feita em Ajax, ela chega aqui no servidor, o servidor ele roda um servidor de aplicações Apache, o Apache Server, que roda aplicações PHP. O PHP ele faz a conexão com o banco de dados na terceira camada, é um banco de dados MySQL. Através da linguagem SQL, ele consegue fazer uma consulta de dados. Aqui são os dados que estão brutos. Os dados brutos retornam para a segunda camada da aplicação do Web Service. O Web Service traz as informações, lapida as informações e retorna da melhor forma possível para a aplicação através do JSON, que é uma anotação de JavaScript para comunicação entre um projeto web e um servidor de aplicações PHP com banco de dados. Agora, sobre o processo de desenvolvimento, o modelo escolhido foi incremental, porque uma vez eu tenho esboçado o aplicativo, que foi definir todo o enredo dele, uma vez eu defini a arquitetura, que são as plataformas, as linguagens, os frameworks, né, tudo que eu listei no slide anterior. E agora o que eu vou fazer, que são os que eu falar, são os requisitos do software, uma vez eu definido isso, eu posso criar a aplicação. Uma vez criada a aplicação, eu posso incrementá-la com novas funcionalidades que estão sendo desenvolvidas e testadas e lançando aos poucos para os meus clientes, que são jogadores. Ou seja, eu posso lançar a aplicação, eles já estão jogando e a todo tempo eles vão receber novas atualizações, com novas civilizações, com novas edificações, com novos personagens, novos itens no jogo, né? Então, o modelo incremental é ideal para isso. Ele serve justamente para você lançar o aplicativo, o cliente já está usando e ele vai recebendo coisas novas, né? Coisas que vão sendo agregadas ao projeto. Bom, eu tenho 4 tipos de requisitos. O primeiro é o requisito funcional. O requisito funcional trata justamente das funcionalidades do aplicativo. Os 5 requisitos funcionais. Eu tenho a tela de acesso, a tela de cadastro, a tela de cadastro de civilização, a tela de civilização, que é gerência da civilização, e a tela de mapa. Essas aqui são 5 funcionalidades que eu vou descrever depois cada uma com as telas. As regras de negócios, que é o segundo tipo de requisito do software, elas são as regras de integridade, as regras do contexto do negócio daquela aplicação. São regras que visam evitar que haja campos inconsistentes de banco de dados, por exemplo, que haja campos erroneamente digitados. São esses tipos de regras assim. Eu tenho, por exemplo, na minha tela de acesso, onde eu vou utilizar para fazer meu login na minha aplicação, eu tenho aqui regras para campos vazios. O usuário ele não pode tentar logar no aplicativo com campo vazio. Campo de e-mail sem correto, ou seja, não tem como eu tentar acessar, tentar logar no meu usuário lá com um e-mail sem correto.
Na tela de cadastro, não tenho como cadastrar um campo vazio. Não tenho como colocar uma senha diferente, né, dos dois campos. Eu tenho um campo de insira a senha e repita a senha, para poder justamente você evitar que você coloque uma senha que você não desejou. Eu não posso colocar uma senha que não confere senhas diferentes. Eu não posso cadastrar com um e-mail que já existe no banco de dados. Ele tem que ser um e-mail único para cada um. Então, essas aqui são as regras de negócio, né? E, por fim, a regra de cadastro de civilização. Eu não posso criar uma civilização em que ela não tem um nome ou não escolha o tipo dela. Então, aqui são regras de integridade mesmo, né? Para ver a consistência dos dados daquele usuário. Agora entram as regras de negócio mais próprias do jogo e próprias também do serviço de localização. Eu só vou conseguir gerenciar minha localização, ou gerenciar minha civilização, se eu tiver no máximo 500 metros dela. Significa o quê? Significa que para eu gerenciar minha civilização, eu tenho que estar lá. Então eu só posso criar novos guerreiros, só posso criar, aprimorar minhas edificações se eu estiver realmente próximo a ela. Se eu não tiver, ele falar, você não pode, você não tem como gerenciar agora, você aproxima mais dessa civilização. Não tem como eu criar guerreiros se eu tiver recursos suficientes, ou seja, se o guerreiro ele custa 50 de algum recurso para ser criado. Se eu tiver 40, eu não tenho como eu criá-lo. E as regras aqui de negócio com relação à tela de mapa. Só vão aparecer para mim as civilizações em um raio de 50 km. Não tem por que eu mostrar mais do que 50 km. Por quê? Porque vai estar muito distante de mim, os ataques vão demorar muito. Até porque muitas civilizações mostradas no mapa, isso consome recursos do celular. Então, um valor de 50 km foi definido justamente para dar capacidade ao celular mostrar diversas civilizações sem que perca o desempenho dele. E o bônus de ataque, né, como já falei, que vai ser concebido caso o jogador esteja muito próximo da civilização que ele está atacando, no caso, 500 metros. Se ele se mover com o celular até 500 metros da localização que ele quer atacar, ele vai, de fato, receber uma bonificação no ataque, para justamente fazer valer a localização. Os requisitos não funcionais são os requisitos que descrevem o que a aplicação deve funcionar, independente da ação do usuário, ou seja, o usuário quer ou não quer, isso aqui vai funcionar. A aplicação, o servidor deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, o servidor não deve parar em momento nenhum. O aplicativo, quando você faz o login, se cadastra no aplicativo, ele não... Quando você fecha a aplicação e abre novamente, você não precisa fazer o login novamente. Ele já vai estar registrado ali no seu celular como aquela civilização. O jogo ele só funciona se tiver internet e o GPS, o serviço de localização ligado e ativado. Você não tem como jogar se não tiver os dois ligados. Ele emite uma mensagem de erro, né? Ele faz esse teste a todo momento. E, por fim, o jogo, né? Remetendo lá a característica da mobilidade, que é a usabilidade, o jogo ele deve se adaptar para funcionar em qualquer celular, independente do tamanho da tela, da versão do Android, né? Caso a versão do Android seja a versão correspondente a ele, ela deve executar de forma uniforme em todos os celulares. O requisito inverso é o que o sistema não deve fazer de forma alguma, indicar as informações pessoais do usuário. Por quê? Porque uma vez que você tem um mapa, no mapa tem uma localização, no caso tem ali um pino em cima de uma localização, e dela tem o nome de uma pessoa, eu acabei de descobrir o endereço e o nome de quem mora lá. Isso deixa a pessoa vulnerável a ataques de segurança, engenharia social, por exemplo. Então, para você evitar uma visita indesejada, você não deve de forma alguma, o jogo não deve de forma alguma mostrar as informações pessoais do jogador naquela posição geográfica. Bom, esse aqui é o diagrama de casos de uso, em que mostra o que o usuário tem acesso a fazer. O usuário pode acessar a aplicação, no caso fazer o login, ele pode se cadastrar, pode gerenciar a sua civilização uma vez cadastrado e pode observar o mapa para fazer ataques. E o cadastro de civilização ela é chamada após ser feito o cadastro, por isso que o usuário ele não tem acesso direto ao cadastro da civilização. Vocês vão ver isso aqui quando eu mostrar as telas. Essas aqui são as telas. A tela de acesso que já está rodando no celular, já está funcionando. Essa tela de acesso aqui, eu tenho aqui e-mail, senha, acesso, eu esqueci a senha, ele escolhe o que ele quer fazer. Se eu selecionar essa opção daqui, ele vai se cadastrar. Eu tenho aqui nome, e-mail, senha, repita a senha. Esse aqui é o campo justamente para você colocar a senha 2 vezes e evitar que você coloque a senha erroneamente. Você se cadastra. Quando você se cadastra, agora você vai cadastrar a civilização. Você seleciona a civilização que você quer, com caceiros, farrapos, índios, etc. Você escolhe o nome da civilização. Aqui tem uns avisos, né, com relação a você colocar a civilização no mesmo lugar da sua residência.
é justamente você vai estar mais sua residência e aí você vai poder gerenciar sua base de lá. Aqui tem o botão localizar-se, que serve para, caso ele tenha movido para um lado, para o outro, perdeu a localização dele, ele aperta localizar e volta para onde o sensor disse primeiramente onde ele estava, e aí você se cadastra. Essa aqui é a tela de civilização, da gerência de civilização. Você pode escolher qual edifício que você vai mexer, se tem edifício central, tem um quartel, tem um banco, tem oficina, ou seja, aqui você pode aprimorar sua civilização, pode ver relatórios, pode criar novos guerreiros, né? Aí tem também a botão de configurações, com configurações da aplicação, ou configuração que eu possa colocar. Eu não coloquei nenhuma porque nesse tempo eu não pensei em nada para aplicação, mas futuramente vai haver configurações, né, para a aplicação. Aqui, por último, é a tela de mapa, em que nela eu tenho o mapa de onde eu estou, eu tenho as civilizações dela, eu começo com esse zoom daqui, esse zoom daqui, essa região daqui, eu dei o zoom, cheguei aqui, aí nessa região daqui, eu dei um pouco mais de zoom, cheguei aqui, e eu posso selecionar uma dessas civilizações para eu atacar, ver as informações dela. Aqui seria o jogo no modo horizontal, ou seja, eu posso virar a tela do meu celular, caso o celular ele tenha essa opção. Você vira, o jogo também vira a tela, aí para alguns fica melhor para enxergar. Uma vez selecionado uma daquelas civilizações, eu tenho aqui, aparece para mim o nome da civilização, aparece para mim, a tipo da civilização, o nome dela, a distância dela real, ou seja, a distância entre aonde eu estou, na verdade, e a localização dela. Eu tenho aqui quantos guerreiros eu posso selecionar, dos que eu tenho disponíveis, eu posso selecionar, fazer uma seleção personalizada de guerreiros para atacá-lo. Aí vai mostrar aqui a velocidade, em km por hora, aqui, e o tempo total de ida e volta do ataque. Aí eu posso atacar ou cancelar. E os pontos observados na aplicação durante o desenvolvimento foi o quê? Não houve perda, né, nos testes, não houve perda de localização do jogador. Por quê? Porque o jogo, ele dá preferência a você utilizar o sensor do GPS. Caso ele não consiga obter através do GPS, que estou num lugar fechado, ele utiliza o conceito de GeoIP. O GeoIP, ele através da operadora de celular, da operadora de banda larga, ele consegue fazer a rota da transmissão dos pacotes e consegue ver aonde esse pacote chegou. Eu não entendi muito bem o conceito de como funciona o GeoIP, porque não tem muito detalhe, não tem muita documentação do detalhe técnico. A única documentação que tem é do W3C, que é o W3C que desenvolve o HTML5, e lá ele explicou um pouco sobre isso aí que eu falei, sobre justamente o roteamento de pacotes que vão sendo enviados e ele consegue pegar a posição através desses pacotes. O requisito inverso, que fala sobre a não disposição dos dados pessoais do jogador, foi descoberto em tempo de produção do jogo. Ou seja, eu não tinha pensado como definir os requisitos, a gente procura sempre definir logo todos os requisitos para depois começar a desenvolver. Eu não consegui descobrir um requisito inverso para poder aplicar. Enquanto eu estava desenvolvendo, eu comecei a listar os usuários e comecei a ver os nomes em cima dele, eu falei, não, realmente não dá para mostrar uma posição geográfica real com o nome de uma pessoa que mora ali. Justamente pode trazer risco à segurança da pessoa. E aí então eu consegui definir um requisito inverso para isso aí. Então, para concluir, o jogo, ele é possível, no caso, foi possível criar um jogo em que a localização real do jogador no mundo é um fator na narrativa do jogo. Só que há muitas coisas a se fazer ainda. Design aprimorado, ou seja, aquele design lá bem limitado, né, com apenas imagens, alguns textos, não é legal. Talvez um desenho de uma civilização ali, uma representação de imagem com casinhas e tal, com personagens, né, bonequinhos e tal, seria muito mais cativante do que você usar textos. E utilizando esse design aprimorado, eu posso fazer uma conexão com o serviço de meteorologia, posso mostrar, por exemplo, em cima daquela civilização uma nuvem caindo chuva, uma neve caindo, ou seja, ele mostra em tempo real também com a meteorologia daquele lugar. Integração com redes sociais, por quê? Porque é muito, talvez, difícil você, um pouco ágil, você digitar suas informações no celular. O que você faz? Você cria um botão para conectar com o Facebook, por exemplo. E aí você consegue, com autorização da permissão lá, você já está cadastrado no jogo. Formação de guildas, ou seja, os guerreiros, as civilizações podem se aliar umas às outras, fazer, por exemplo, uma gangue aqui em um bairro, fazer uma gangue no outro, fazer com que elas não se ataquem entre si, mas ataquem outros bairros. Posso permitir a comunicação, né, entre elas, fazer para elas poderem montar estratégias e tal, organizar ataques em conjunto. Tropas se movimentando em tempo real. Posso fazer com que as tropas apareçam no mapa se movimentando
E aí eu posso fazer com que as tropas se encontrem. Aí se eu coloquei uma determinada tropa para atacar um lugar, outra para atacar outro lugar, se elas se encontrarem no meio do caminho, elas podem se atacar e deixar de atacar lugares que elas iriam atacar. Isso aumenta um pouco o suspense do jogo. Posso também criar pontos de encontro reais, ou seja, uma vez que eu tenho... que eu posso fazer as pessoas se movimentarem a tal lugar, eu posso haver convênios com lojas para fazer com que as pessoas vão lá e ao elas irem lá, se elas consumirem uma coisa na loja ou somente por estarem presentes naquela loja, movimentando ela financeiramente, eu faço com que o usuário ganhe um bônus. Tem a monetização do aplicativo, posso inserir propagandas bem discretas no aplicativo para poder monetizar, para poder dar suporte ao desenvolvedor e também dar a oportunidade da pessoa, a possibilidade do jogador comprar recursos. Digamos que ele não queira esperar o tempo para receber o recurso, ele não queira esperar o tempo para criar um jogador, para criar um personagem. O que ele faz? Ele compra o personagem, ele gasta dinheiro, né? Paga ali, ele ganha créditos na aplicação e ele gasta esses créditos na obtenção de recursos, né, mais rapidamente. Então, finalizado, gostaria de saber se quem tem primeiras dúvidas está por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, Vou começar por aqui. Os externos. 30 segundos. Deve? Beleza. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar você, porque desde o início, quando você me convidou, você se mostrou bastante empolgado, comprometido, envolvido com o trabalho em si, nas trocas de e-mail, nos contatos telefônicos, preocupado com a qualidade em si do que seria. Aqui também eu cheguei mais cedo e você estava ensaiando múltiplas vezes a apresentação, o trabalho em si eu vi também que você fez várias revisões, então isso realmente foi bem bacana. Com relação ao trabalho em si, eu gostei como execução, como produto, uma ideia bacana, um jogo bacana. A gente até, como eu sou de empresa, né? E aí a gente vai estar iniciando em março uma ação de crowdfunding justamente para ideias serem financiadas por pessoas para a gente conseguir alavancar empresas e mini produtos como o seu, por exemplo. Então fica aí uma dica para você ficar de olho nos eventos que vão acontecer em março e abril, que eu acho que dá um produto bacana para ser desenvolvido e financiado para ajudar aí a você focar mais no jogo. Com o trabalho científico em si, eu só senti falta um pouco de identificar claramente a questão do problema, hipótese e a conclusão em cima disso. Sim, eu vi que dá para encontrar essas coisas aqui no trabalho, mas no artigo em si eu só senti falta de estar mais claramente pontuado. E aí talvez também possa ser do formato que eu estou acostumado de outros trabalhos, pode ser mais aqui da instituição, mas só eu posso estar só acostumado com esse formato, mas assim, dá para encontrar, eu só senti falta disso. Com relação à implementação em si, você usou uma metodologia de desenvolvimento que você acabou priorizando coisas da tela de cadastro, o cadastro da civilização. Eu queria te perguntar o seguinte, a ação de ataque, a lógica de você atacar e o jogo calcular se o ataque foi bem sucedido ou não, ela foi implementada? Não, eu só implementei até aqui. A tela de acesso e cadastro eu tenho implementadas, civilização também. A tela de civilização eu não fiz. A tela de cadastro e exibição dos itens, você clicar e você selecionar e exibir essas informações aqui, você virar e tal, elas funcionam, agora você não cadastra o ataque. Não, tudo bem. Até porque eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Aí só uma dica também, que também é o que eu estou acostumado em mercado, é a gente adotando a metodologia de desenvolvimento ágil. Então a gente faz uma interativa incremental, não é só o incremental. Então a gente muda a priorização para conseguir ver o aplicativo rodando mais rápido. Então talvez, eu não sei se seria o caso, mas só uma sensação que eu tive, de que talvez se você tivesse priorizado a ação de jogo com a geolocalização, a parte do jogo, o locativo em si, talvez você tivesse conseguido implementar mais coisas que demonstrasse, aplicasse os conceitos de geolocalização e tudo mais, e
e acabar não precisando implementar a parte de acesso, de login, para se inverter. Mas também foi só uma sensação para a gente conseguir ter um aplicativo mais funcional, que você pudesse trazer aqui e a gente já rodasse de verdade. Pensei em fazer para rodar, mas foi muito apertado o cronograma, eu levei menos de um mês para poder fazer isso tudo, e eu tive que aprender tudo, eu não sabia nada disso. E aí realmente eu pequei em não trazer um aplicativo funcional, mas pelo menos eu priorizei a parte da localização, que foi a parte que eu achei mais interessante para ser desenvolvida e provar de que realmente eu consigo fazer aquilo do projeto. Eu anotei algumas coisinhas do texto em si, que depois eu te passo, só de coisas que eu percebi. Por exemplo, você afirma que os dispositivos móveis não têm o poder de processamento gráfico dos computadores, mas essa questão em si, ela hoje já é questionável. Os aparelhos mais recentes, você já tem um poder de processamento similar a um PlayStation 3, um Xbox 360, por exemplo, que são consoles de mercado ainda. Então, isso é só uma questão de teoria. E especificamente na questão do Cloud Computing, você coloca também que assim, não se sabe, acho que só questão do texto mesmo, não se sabe quem mantém os dados e onde eles estão. Na verdade a gente sabe, a gente contrata uma empresa e a gente sabe quem é, a gente sabe até a região do mundo onde aquele servidor está, que você escolhe isso. Mas conceitualmente é isso, de que os dados estão dispersos na nuvem e você não precisa ter aquela localização. Isso é uma questão do texto mesmo. E aí a pergunta que eu queria fazer para você era: o que você acha que o seu trabalho agrega, se traz de benefício para o setor de pesquisa aqui da Unifax? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, no setor de pesquisa da Unifax, eu trago uma inovação com relação ao estudo, que a gente não estuda aprofundadamente essa parte de computação bíqua. A gente tem a matéria de sistemas distribuídos, mas a gente vê em, sei lá, 15 minutos de aula sobre computação bíqua, isso vale para o semestre todo, inclusive até para a prova. E eu acho que poderia focar um pouco mais na parte de desenvolvimento móvel. A gente não tem essa matéria, que acho que deve ter no curso de engenharia de computação, a matéria de sistemas embarcados, mas a gente não tem uma matéria de desenvolvimento móvel, que integra desenvolvimento móvel. E também eu trouxe um tema atual, um tema emergente, um tema que está aí em constante desenvolvimento. Eu pesquisei por pessoas que trabalham com jogos ubíquos, eu não consegui encontrar uma pessoa que seja doutora no tema, então é um tema que está em ascensão no mercado. Então eu acho que isso pode trazer algo de inovador para a Unifax, com relação ao estudo, ao aprofundamento do dispositivo, da computação móvel e da computação bíqua nas matérias da faculdade, que eu tive que estudar por fora. Beleza, bom, Paulo, parabéns pelo trabalho. Conheci você entrando na faculdade, eu estava saindo. Desde então já sabia que você é um cara capaz. O trabalho foi bem feito. Tem algumas colocações que eu fiz aqui, até em acordo com o que o professor falou, o Rafael falou. Eu também achei uma afirmação um pouco forte que a gente diz, né? Você afirmou que, falando de dispositivo móvel, indústria de jogos, está alcançando valores e resultados nunca antes vistos. Isso é uma afirmação forte, você não pode afirmar isso você assim diretamente. Primeiro que você não deu nem detalhes quais avanços são assim nunca antes vistos e quem disse isso, cadê o respaldo disso, né? Então é só um exemplo do que ele falou ali que está colocado com relação ao dispositivo móvel. Sempre que você tiver uma frase, uma afirmação dessa, você tem que estar referenciado para estar embasado do ponto de vista científico. Ou então suavize. A maioria das vezes acontece assim, ou a maioria das coisas dessa forma, se você não tem a referência. Claro que a gente sabe que tem coisa, a gente sabe que está evoluindo como nunca evoluiu antes, mas você tem que ter cuidado nessas afirmações. Isso até vale, tem alunos aqui que vão fazer TCC, tem que tomar cuidado com essas frases. Sempre que você vê que a frase está um pouco mais forte, você tem que se respaldar, até porque passa uma informação verdadeira. Né? Às vezes a gente passa uma informação que é nosso filho e às vezes não é verdadeira. Então, é só um exemplo do que o professor falou aí. E o principal aqui é exatamente essa questão. O professor perguntou, até onde você desenvolveu o jogo? Aí você explicou. Outra pergunta foi, o objetivo não está claro. Então, faltou definir aqui,
deixar claro, especificado aqui, escrito, problema, objetivo, geral e específico, e lá no capítulo de projeto você dizer o que você fez de fato. Ó, o jogo, a ideia do jogo é essa aqui inteira, como você apresentou aqui, é fazer isso aqui tudo. Eu, no meu TCC, fiz isso aqui, esse recorte. Porque eu não ficou claro para mim, eu lendo o texto, até onde você tinha ido, a mesma dúvida que o professor teve aqui, que o Rafael teve. Então, deixe isso claro no texto. Ó. O jogo, a ideia do jogo é essa aqui toda. Tá? Mas o que eu estou fazendo é esse pedaço. Acabou. Só para não deixar dúvidas. Entendeu? E essa questão do objetivo e da relevância também. Você colocou o objetivo aqui junto com a explicação da divisão da sessão. Eu colocaria até separado. O objetivo é importante. Dentro da introdução mesmo, mas você botou no mesmo parágrafo que você detalha a estrutura do artigo. Você diz no capítulo 2 tal coisa, no capítulo 8 tal coisa. Você separa. Fecha fora e claro, né? Aqui, por exemplo, você escreveu que o objetivo do trabalho é abordar o projeto de desenvolvimento de um jogo. Abordar o projeto, implementar, fazer o projeto, projetar, tudo, deixe claro. Se abordar o projeto, eu fiquei meio confuso. Qual é o objetivo real de Pablo? Então, deixe o objetivo claro aqui. Eu não sei se é norma da Unifax, eu já vi vários artigos assim, sem o nome do orientador. Não, sou eu mesmo que acham que fazem só. É com o orientador. O nome do seu orientador vem aqui, ó, embaixo. É porque quase 99% das bancas do Google vem sem o nome do orientador. É porque é o modelo. O modelo está errado, viu? O modelo está errado para vocês todos. O nome do orientador tem que vir no artigo. Depois do seu, porque o primeiro autor é você. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim, no grosso, o que eu achei mais importante foi isso. Algumas coisas aqui, o tempo verbal, você coloca assim, o jogo será de tal coisa. Se você já desenvolveu, o jogo é de tal coisa. Então, ajuste. Se aquilo faz parte de uma coisa que você não fez, por exemplo, você diz, eu fiz até a parte de mapa. Então, se a outra parte você não fez, aí você pode usar, olha, isso daqui deve ser assim. Porque você que está especificando como o jogo deve ser. Eu gosto de criticar antes. A parte, eu gostaria de elogiar algumas coisas. A questão científica, você trouxe muito bem a questão da computação ubíqua para aplicar no jogo. E eu recusei até um aluno outro dia de orientação, justamente porque ele queria fazer um projeto que não tinha cunho científico, simplesmente desenvolver um software. Desenvolver um software não é um TCC, não traz cunho científico nenhum. Inclusive, a relevância que o professor falou, que você explicou aí, você tem que colocar aqui também. Então, você trouxe muito bem, fez esse papel muito bem de trazer para o jogo, aplicou de uma forma diferente, uma forma, não sei se é inédita, mas uma forma nova, nunca vi. Esse conceito que você apresentou de jogo pela localização, nunca tinha ouvido falar, mas isso foi interessante. A parte da explicação do porquê de usar determinada metodologia tem que ser explicado, e você explicou muito bem quais são as vantagens de utilizar aquilo, por que utilizou, inclusive o que você percebeu como a questão do nome lá na localização, você percebeu e voltou, então a metodologia te ajuda nisso, né? Te ampara nisso, você pode estar indo e voltando, está retroalimentando aquele projeto, aquele sistema todo. Então, parabéns, foi um trabalho muito bem feito, bem especificado, diagrama explicado, tudo correto, a apresentação foi muito boa, apresentou com desenvoltura, sem problema nenhum. Dá para perceber que você se apropriou do projeto, né? Um filho seu. Bom, Pablo, primeiro, obrigado por ter me escolhido como orientador, apesar das suas teimosias. Você é teimoso pra caramba, eu tenho que assoprar e bater. Algumas dessas coisas que vocês falaram, como por exemplo, as afirmações fortes, independente do aluno, eu sempre digo para eles, tem que colocar a citação. Mas, professor, ontem mesmo na Unime eu tive um problema com um aluno que ele escreveu 6 parágrafos. De quem é isso aqui? Isso é meu. Não, não é. Onde você publicou isso? Aí ele entendeu que não é dele. Não, mas é que as ideias são minhas. Não, não são. Você leu em algum lugar e as trouxe para cá. Talvez você não lembre de onde leu.
Então isso eu falava o tempo inteiro. Em alguns momentos eu ficava dizendo, tem que botar citação, tem que botar citação, e foi passando. Outro detalhe que eu pensei que você ia deixar mais claro, Pablo, é que eles, pelo jeito, também não entenderam. A implementação do jogo não é o objetivo do teu trabalho. Então, como não ficou claro qual era o objetivo, aí vocês ficaram perguntando sobre a implementação. A implementação foi um extra. E eu devia ter deixado isso mais claro aqui na apresentação. E eu tinha dito isso para você há algum tempo. Eu tinha dito, ó, já que é um projeto, fecha o projeto e mostra a parte da aplicação como se fosse um protótipo, como se fosse um início, como se fosse um embrião de trabalho futuro. Porque está bem claro no título, né? Jogos móveis locativos, projeto de um jogo, não é o jogo, não é a implementação, não tem nada disso aí. Eu botei aqui a observação do nome do orientador, a desculpa do modelo da Unifac, tudo bem, mas é normal para vocês acharem que o trabalho é feito isoladamente, e aí é um outro erro comum, não só na graduação, às vezes até no mestrado, no doutorado o cara já não comete esse erro. Não use a primeira pessoa do singular em qualquer explicação. Eu não existo. Utilize impessoal. Teve uma hora aí que você falou, eu fiz uma pesquisa. Não. Foi feita. Uma pesquisa foi feita. Porque no momento que você diz, eu fiz uma pesquisa, você esquece, no mínimo, de mim. No mínimo. Quando o artigo tem dois. Né? No mínimo você esquece do orientador. Então, quando o artigo tem duas pessoas envolvidas. Acostume com isso, porque o meio científico é assim. Você dificilmente fará um trabalho sozinho, mesmo quando fizer, não usa a primeira pessoa do singular. Ou usa o plural magético e, preferivelmente, usa o impessoal. Teve uma outra hora aqui que Rafael perguntou para você algo e você respondeu que faltou o tempo e o conhecimento não era ainda adquirido. Nenhuma dessas duas desculpas devem ser dadas em um trabalho. Essas duas variáveis, elas sempre ocorrerão na sua vida. Sempre haverá momentos da sua vida que você nunca terá tempo e o conhecimento não é completo. As duas coisas sempre serão verdades na sua vida. A segunda sempre. O tempo. Principalmente o tempo. O conhecimento você nunca vai ter todo, não tem jeito. Então, esse tipo de desculpa num trabalho, principalmente como esse, não precisa. Você fez um trabalho muito bom para falar esse tipo de coisa, cara. E até me permita, Otto, isso até encaixa no que a gente colocou aqui, do escopo. Se você definir o escopo, se você tivesse definido aqui, ó, eu fiz exatamente isso aqui, dentro desse ambiente aqui. Morria abrir margem para nada disso. Morria parte dessas perguntas que eles fizeram. Morria uma boa parte dessas perguntas. Exatamente. Não só objetivo, também no capítulo de projeto sem dizer. Aqui a gente está fazendo isso aqui. Se na introdução você tivesse separado, aliás, como eu tinha pedido, o objetivo é aqui bem claro, porque são três coisas básicas. Objetivo específico, objetivo geral e a metodologia. Isso tem que aparecer na introdução, porque normalmente quem está na banca olha para isso, olha para o teu título, lê teu resumo e avalia teu trabalho com base nessas informações. E aí o indivíduo vai ver se o que você prometeu fez e se o que fez é o que prometeu. Porque se você tivesse dito no início isso, matava parte dessas perguntas. Aliás, elas nem aconteceriam, porque todo mundo ia entender claramente que o que você fez de desenvolvimento foi apenas um extra. Tá? Bom, independente dessas coisas todas, a teimosia às vezes é boa, mas às vezes ela te atrapalha bastante. Eu tenho que te elogiar porque eu sou uma das pessoas que te acompanha desde o início e fica o tempo inteiro dizendo multifoco. Você é uma pessoa multifoco. Isso é bom. Você enxerga e ataca várias coisas ao mesmo tempo. Mas a tua juventude faz com que você esqueça que você precisa dar prioridades a algumas coisas. Então, mesmo que você ataque vários assuntos, várias coisas ao mesmo tempo, você precisa dizer, esse é mais importante no momento. Então, a esse aqui eu me dedicarei mais. E finalmente você fez isso nesse trabalho. Porque em outros você não fez. Em outros você foi atacando um monte de coisas ao mesmo tempo, porque todas são importantes e empolgantes, e acabou definhando em todas elas. Dessa vez,
E eu posso, pelo menos ao meu ver, dizer que é a primeira vez que eu vejo você realmente com afinco e até o fim. E agora eu vou te dizer, tá vendo? Dá certo. Realmente. Tá Eu vendo como dá percebi tudo certo? isso. Que se você concentrasse em algo e deixar as outras não definharem, mas com menos importância, dá certo? Porque esse teu trabalho não é qualquer aluno que ia conseguir fazer, não. Esse teu trabalho não é simples de ser feito, e no tempo que a Unifax exige para fazer o que você fez, foi bem mais do que a gente esperava. Então, você foi, não vou dizer uma grata surpresa, mas você foi um excelente aluno com relação ao desenvolvimento desse trabalho. É o que eu tenho a dizer para você. Tá? Obrigado. Alguém tem alguma coisa a falar? Não? Você tem alguma coisa a falar? Bom, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio, a meus colegas da Unifax, a meu colega Bruno, a minha colega Laís e a minha mamãe, que está ali também, a todos da banca, aos 3 que vieram também ali e prestigiaram um pouco da minha avaliação. Agradecer também a Unifax por ter me dado a oportunidade de quem sabe, né, me formar em ciência da computação. Espero que eu consiga completar mais essa etapa. Que vem agora as próximas etapas. Eu desejo continuar na carreira acadêmica, na verdade, começar a carreira acadêmica, porque eu estou me formando. Acho que minha carreira acadêmica, se eu conseguir o objetivo que eu quero, eu vou me manter nela, vou começar de fato a seguir a carreira acadêmica, que eu almejo fazer o mestrado também. E eu gostaria também de agradecer a alguns amigos meus, como Nicole Rios, Matheus Campos, Vitor Shiba, que foram os amigos que nas madrugadas, 4 horas da manhã, 4 horas da manhã a gente não tem orientador para nos ajudar. A gente tem uns colegas, né, que na hora, pô, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo lá, e que graças a eles eu consegui fazer diversas coisas que eu talvez não conseguiria. E agradecer a minha vizinha, né, que ela me ajudou também. Ela não é dessa área, ela é da área de letras. Ela me ajudou a corrigir alguns erros aí de português no artigo, na apresentação. Ela me acompanhou bastante nesse projeto, porque ela é muito legal comigo. E é isso, já fiz esses agradecimentos. Ok? Então tá, eu vou pedir que você e todos os outros se retirem, por favor, para a gente fazer aqui as considerações. Daqui a pouco a gente chama todo mundo. Pode parar? Ok?